Agora vamos falar um pouco de valores limítrofes, né? Análise de valores limítrofes. Isso é uma técnica de teste de software, né? Que faz com que a gente não precise testar tantos valores. É só a gente testar os valores que estão nos limites das nossas faixas possíveis, né? Então aqui vamos pensar através de um exemplo para a gente poder explicar melhor essa ideia de valores limítrofes. Então suponha que você vai fazer uma função que recebe a idade de uma pessoa como argumento. A idade de uma pessoa é um número inteiro, e a gente vai querer dizer se essa pessoa é menor, é adulto ou é idoso. Então, se for menor que 18, eu vou dizer que é menor. Se for entre 18, incluindo 18 e até 65, sem incluir o 65, ele será adulto. E a partir de 65 anos de idade, incluindo 65 anos de idade, até 120, digamos, vamos supor que o nosso limite para pessoas vivas seria 120 anos. É possível até viver mais do que 120, né? Mas é algo muito, muito pouco provável, né? Então, vamos considerar que essa faixa de 65 até 120 são os idosos, e que for mais do que 120 anos de idade, a gente vai ter um erro. Por outro lado, se a idade não for inteira ou se a idade for negativa, também vai ser um erro, né? Observem que a gente está falando aqui, né, de 6 classes de equivalência, né? A classe de idades que forem passadas, né, para a função de análise de valor limítrofe. Se as idades não forem inteiras, isso é um erro, né? Então é uma classe de equivalência, né? Idades não inteiras. Idades negativas é outra classe de equivalência, e ela também deve dar erro. Então são duas classes inválidas. Por outro lado, né, se for de 0 até 17, é uma classe válida, né? E a gente, né, vai mostrar como saída da nossa função menor. A outra classe válida é adulto, de 18 até 65, sem incluir 65. E a última classe válida seria de 65, incluindo, até 120, incluindo, de idoso. Se for mais do que 120, também inválida. Então, tem classes aqui inválidas pelos mais diversos motivos. Inválidas porque não existem idades negativas, inválidas porque o usuário digitou um dado errado, não inteiro, inválidas porque o usuário colocou uma idade maior do que 120, que é muito rara de acontecer, e no caso desse sistema, nessa função que nós vamos fazer, vamos considerar errada. E nos outros 3 casos, são 3 classes, né, de situações possíveis, né? A questão é, quantos testes são necessários para testar isso tudo? Então, daí que vem a ideia de valores limítrofes, né? Em vez de fazer teste de todos, vamos analisar apenas os valores que estão no limite. Aqui estão nossas classes, né? Olhem primeiro para essa linha horizontal aqui, que seria o nosso eixo de números reais, né? De menos infinito a mais infinito. Então, a gente tem aqui 5 classes aqui. Classe de números negativos, classe de menores de idade, classe de adultos, classe de idosos e outra classe de números positivos, mas que são improváveis, né? Essas são as 5 classes que a gente consegue ver aqui no eixo dos reais, né? Só que além dessas 5, tem, obviamente, a classe de não inteiros, seja, por exemplo, números reais ou seja, letras que o usuário digitar. Então, essa aqui é a nossa outra classe inválida. Então, repare que a gente tem aqui, né, uma visualização boa das classes possíveis. E aí, quantos números negativos a gente precisa testar para checar se o nosso programa está funcionando bem? Olha, se testar só o -1, para mim, eu estaria bem satisfeito, porque testar -1, -10, -1000 faz tanta diferença. Talvez o -1 como o primeiro e um outro número negativo, né, de maior amplitude, mas é mais que suficiente. Já no caso aqui dos menores de idade, né, a gente tem que... Quais seriam os valores limítrofes aqui, né? Os valores que fazem a fronteira com as outras classes.
a menor idade possível seria 0 e a maior idade possível para um menor de idade seria 17. Então, a gente deve testar com 0, a gente deve testar com 17. Então, tipicamente, a gente testa os valores limítrofes, né? O 0 e o 17 aqui. E a gente também costuma testar um no meio aí, né? Para não testar apenas as condições de fronteira, mas testar também alguma coisa no meio daquela faixa. Como essa faixa é grande o bastante, né, para incluir vários números, não precisa a gente testar todos os números. Para que testar o 2, 3, 4, 5, 6, 7? Não. Testa o 8, testa o 10, que é suficiente. A mesma coisa para a faixa e para a classe de equivalência de adultos. Como a nossa classe vai do 18 até o 65, não incluindo o 65, né? Então a gente tem que testar o 18 e o 64 com certeza. E talvez um número aí no meio, sei lá, um 30, para testar no meio da faixa. Para idoso, de modo similar. A gente testa o 65 e testa o 120, que são os incluídos, e testar alguma coisa aí no meio, né? Sei lá, um 90, 92, para testar os idosos. E para números improváveis, basta testar o 121. Se você quiser ser um pouquinho mais rigoroso, testa um número maior que 121, 500 da vida. Da mesma forma que o negativo, você testou o menos 1 e podia ter testado o menos 30, por exemplo. Então, essa coisa dos valores limítrofes é muito útil porque a gente, né, em vez de testar uma faixa infinita de valores ou de valores válidos e uma faixa infinita de valores inválidos, imagine quantas strings o usuário poderia digitar. Basta uma string errada, basta um string qualquer, que é um erro, né? Basta um número real qualquer, que é um erro. Basta um negativo aqui, basta um 121. Então, essas coisas fazem você reduzir a quantidade de testes necessários. Então, essa que é a ideia da análise de valores limítrofes, né? A gente, ao fazer os testes, a gente faz testes usando estratégias, né, de redução do número de casos de teste. Faz o suficiente para se sentir confortável, confiante. É isso que a gente faz no caso de testes. Vamos ver como seria esse programa em Python e os testes, né? Primeiro, deixa eu só mostrar os testes possíveis. Aqui está uma listinha de casos de testes colocados na forma de uma tabela. Observem aqui que a gente colocou alguns casos inválidos para começar, né? Então, tem aqui coisas que não são inteiros, como 0,35 ou ABC. A gente colocou um menos 45, que é uma unidade negativa, apesar de ser um número inteiro, é inválido, e o menos 1. Lembra que eu falei da faixa lá de negativos? Basta colocar o limítrofe, que é o menos 1, e colocar um outro qualquer, no caso aqui, menos 45. Na faixa de menores, a gente colocou, né, como eu sugeri, os dois do limite, os dois limítrofes e um no meio, 0, 8 e 17. Né? 0 e 17 são os limítrofes e 8 no meio. Para adulto, também 3 valores aqui, né? Os limítrofes e mais um no meio, 18, 56, 64. Para idoso também, 65, 80 e 120. E aí depois tem a última faixa, né, de 121 até infinito, onde a gente pegou somente 2 valores. O limítrofe, que é 121, e o 205, que é um número qualquer maior. Esses dados aqui, a gente deve fazer os testes, né? Eu poderia aqui mostrar o código todo de testes e o código do programa que a gente vai fazer, mas eu vou preferir mostrar isso no Replit, na nossa IDE. Então, aqui está nosso conjunto de testes. Eu vou começar com nossos testes, somente os testes válidos. Observem que eu trouxe aqui, né, somente os válidos. Então, fiz aqui os acertes para menor de idade, os acertes para adultos e os acertes para idosos. E eu tenho que fazer uma função chamada analisa dentro do funções.py, dizendo que essa função vai retornar um desses valores válidos aqui, menor, adulto ou idoso, de acordo com as faixas. Aqui está uma primeira implementação, bem simples, que está capturando a nossa
todos os nossos casos válidos, né? Vamos tentar rodar aqui para ver se está passando. Passa em todos os testes aqui, né? Esqueci de colocar um print aqui. Para ser mais explícito. Aqui está nosso teste. Né? E está tudo ok até agora. Mas aí, é claro, a gente tem que colocar nossas classes inválidas. Né? Então, eu vou trazer aqui a nossa primeira classe inválida. Deixa eu tentar relembrar aqui. Suponha que eu vou fazer, por exemplo, o valor negativo -1. Então, eu vou fazer o quê? Se é um valor inválido, né? Valores inteiros negativos. Ela é inválida. Vou fazer aqui um try. Dentro do try, vou chamar a função analisa. Vou passar como parâmetro um número negativo, uma idade negativa. Claro, se não houver um erro aqui, né? Se nossa função não provocar um erro, é porque tem algo de errado. Então, aí neste caso, se passar direto, sem erro, do analisa, eu vou fazer uma exceção. Agora, se o analisa gerar uma exceção do tipo erro de asserção, que eu explicitamente faço, né, esse erro de asserção acontecer, eu vou dizer que esse teste passou. Certo? Então, aqui está meu teste redondinho. Né? A gente costuma botar esse teste lá na mesma linha do accept, só para ficar redondo. Eu vou rodar esse programa, né, para a nossa função anterior, que checa os valores aqui. Bom, eu vou rodar. E foi gerada a exceção. Ou seja, o teste não passou. E é isso mesmo, né? Nosso teste não passou porque nós não estamos tratando essa questão dos números negativos. Então, a gente precisa fazer alguma coisa na nossa função para tratar desse número negativo. Então, vamos fazer isso. Nossa função aqui, antes de fazer essa checagem dos nossos ifs, vamos checar se o número não é negativo. Então, garanta que o número seja não negativo, né? Como é que eu garanto que um número é não negativo? Acerte idade é maior ou igual a 0. Pronto. Isso aqui é suficiente, acredito que seja suficiente para nosso teste passar. Vamos rodar aqui. Quando rodar o analisa, vai dar o erro de asserção, então ele não vai gerar o exception, ele vai exatamente ir para o erro de asserção e vai passar. Pronto, está passando. Então, essa entrada está ok. Só que eu não queria apenas o -1, né? Eu quero o -1 e eu quero um outro negativo lá. Por exemplo, -45. Tentando me lembrar lá do nosso... Era isso mesmo, -45. Então, com isso, eu vou rodar aqui. Observe que continua passando, porque o -1 e o -45 é a mesma coisa, né? Eles estão sendo bem tratados através desse acerte aqui, da idade ser maior ou igual a 0. Mas aí pode ter outras classes inválidas, como, por exemplo, os nossos números reais, ou então strings, no caso, em vez de números, né? Valores inválidos. Valores não inteiros. E também uma outra classe inválida. Aí eu vou fazer o nosso try except. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, um 2.35. E vou tentar rodar esse número, né? Que não é real. Ele deu um erro, uma exceção. Claro que ele deu uma exceção porque
nós não estamos tratando essa situação. A gente está tratando só números negativos, não é isso que a gente fez aqui? Só fez esse acerte. Então, teria que tratar também, além de números negativos, tratar de números não inteiros. Então, igual a nossa estratégia anterior, eu vou checar se o nosso dado, se a nossa idade é uma instância de dados inteiros. Pronto. Vou agora rodar nosso teste. Pronto, está passando. Está passando no 2.35. Imagino que, como a gente faz o teste, se é inteiro, ele vai também pegar, além dos reais, ele vai pegar também strings. Então, se eu botar aqui ABC, também vai pegar esse dado. Então, essa classe inválida está sendo bem capturada por esses nossos testes. Então, já capturamos as 3 classes válidas, menor, adulto e idoso. Nossa função está passando nelas. Nossa função está também passando na classe de inteiros negativos, graças a essa asserção aqui da idade maior ou igual a 0. Ela também está passando na terceira classe. Terceira não, na quinta classe, que é a classe de não inteiros, que está sendo capturada por nossa função, por essa asserção que está gerando esse erro de asserção. Mas também a gente também quer algo mais, né? A gente quer pegar aquelas possibilidades outras de números de idades muito, muito raras que tipicamente não acontecem. Por exemplo, valores improváveis. Então, se eu botar aqui, por exemplo, qual foi que a gente falou que era o último possível? 120, né? 121. A gente vai desconsiderar o 121. A gente quer que, no caso do 121, seja gerada uma exceção. Eu vou rodar aqui o teste. E, opa, não está passando no teste. Era para fazer um erro de asserção. Ele não fez o erro de asserção. Por que não fez o erro de asserção? Porque nossa função não está checando se a idade é maior do que 120. Então, aqui eu posso melhorar posso fazer nossa idade ser maior ou igual a 0 e a idade ser menor ou igual a 120. Eu fazendo isso aqui, eu estou garantindo que a nossa pré-condição para os valores corretos, né, os valores válidos, seja bem capturada. Eu vou tentar rodar agora com esse teste aqui do 121. Olha só, passando em todos os testes. Então, está pegando tanto o 121 como qualquer outro acima de 121. Se eu botar aqui 250, então, ele vai passar tranquilamente. Então, eu estou capturando todas as 6 classes. A classe menores, a classe de adultos, a classe de idosos, que são todas classes válidas, e as classes inválidas, números inteiros negativos, valores não inteiros e valores improváveis acima de 120. Então, aqui eu consigo testar bem nossa função. Ela está passando todas essas condições nesses testes, e eu não preciso fazer testes manuais, eu posso fazer isso tudo automático. Se eu fizer alterações no meu programa depois, esses testes continuam valendo, né? E se minha alteração fizer deixar de passar num teste, é porque a minha mudança, minha correção, minha melhoria no nossa função deixou de capturar uma situação importante. Então, essa é a ideia, então, de teste de valores limítrofes. Então, aqui só para... Voltando aos slides, e só para sistematizar o que nós falamos, né? Nós tínhamos aqui, então, todas as nossas classes. A gente tinha a classe de inteiros, de não inteiros e a classe de inteiros negativos, que são feitos na forma de testes com try except. A gente tem a classe de valores válidos, né, menor, adulto e idoso, e a classe de improváveis também, que essa última, uma classe de valores inválidos, deve ser feita com testes try except.
Bom, então essa é a nosso conjunto de testes, e essa aqui é a nossa função, que no fim das contas eu já mostrei para vocês. A única diferença é que aqui a gente está usando a outra forma que Python permite de fazer faixas de valores. Lá eu tinha feito duas expressões e o end delas, né? Aqui eu estou fazendo simplesmente usando menor ou igual antes e depois da variável. Mas o resto é igual ao que vocês viram, certo? Antes de passar adiante, né, só relembrando então, né, quando a gente trata de valores limítrofes, a gente tem que fazer nosso programa passar nos testes de valores limítrofes, e a quantidade não é tão grande, né, parece grande porque a gente está acostumado em fazer programas pequenininhos, né, e a gente colocou lá quantos valores. Deixa eu voltar para nossa lista de valores. A gente fez testes com 3, 6, 9, 12, 15 valores. Parece muito, né? Mas na verdade é muito pouco. Se a gente faz um programa com 1.000 linhas de código, 5.000 linhas de código, a gente faz muito mais testes, né? Então vamos se acostumando aí com a ideia de testes. E o que a gente fez com valores limites foi realmente reduzir a quantidade de testes necessários para ter confiança de que o programa está correto. Aqui tem um conjunto de exercícios, né, que a gente sugere que vocês façam antes da aula, né, e a gente pode trabalhar durante a aula exatamente nesses exemplos. São testes que fazem funções, né, a gente já fez inclusive essas funções antes, uma função fatorial, uma função para dar o troco de um valor em reais. Aliás, não é o troco, desculpa, né, é fazer o saque de um valor em reais com o menor número possível de notas, dizendo quais são as notas. E é uma função para fazer conversão de Celsius e Fahrenheit. Essas funções a gente usou elas, inclusive, na aula anterior que a gente deu sobre testes, e aqui elas agora estão sendo propostas para vocês, para que vocês façam essas funções novamente, mas agora, desta vez, tratando também as classes inválidas, né? Não precisa eu dizer quais são os dados inválidos que vocês devem testar. Pensem nos dados inválidos, né? Quais são as possíveis classes de equivalência. Opa, desculpe. Quais são as possíveis classes de equivalência que são inválidas, né? Então, façam os testes para as válidas, mas façam também os testes para as inválidas. Para cada uma dessas questões. E com isso a gente faz esses exercícios lá. Façam outros, né? No livro tem mais exercícios também. Experimentem, né? E acho que isso é um bom exercício para ganhar confiança de que seu software está funcionando bem. E eu paro por aqui, então, e a gente conversa mais em aula. Um abraço para vocês e até lá.